não dá para concordar com esse senhor e mediante as palavras do Fernando, o que está acontecendo. Bom, realmente um comentário absurdo, né? Se a gente buscar os contextos econômicos de crescimento, né, e realmente desenvolvimento geral de uma nação, a gente precisa que todos trabalhem, todos ganhem, todos consumam. Né? Quando você concentra, você está permitindo apenas a uma classe, a um número de pessoas, não criar um abismo social, né? Extremamente restrito, que tem ali a sua riqueza. E os demais? Só que existe, eu gosto da ciência econômica, eu costumo dizer aos alunos que ela é uma ciência orgânica. Em algum momento essa conta para. Por quê? Porque todo o fluxo econômico, ele depende das pessoas consumirem, existirem na sua vida, na sua adolescência, você vai tendo graus de consumo diferenciados. Para isso você precisa trabalhar. E aí você trabalha, você, né, chega numa idade, olha um apartamento desse, começa a pensar, né, na vida da sua família, aí você faz um investimento, então você está falando... A casa da minha vida, né, que eu preciso ter a minha casa para morar, me mudando para não parodiar uma outra frase, né, mas que é importante olhar por esse prisma. Então, se todos tiverem exatamente essa linha de pensamento no contexto de, olha, estou começando a trabalhar, estou começando a estudar, vou conquistar as minhas coisas, isso gera atos de consumo, que é natural. Eu não estou falando de ostentação, estou falando que é pessoal. Exatamente, a pessoa consome, cresce, acaba trabalhando, estudando, para uma faculdade, você está gerando no cidadão um ato de consumo. Esse ato de consumo, na cidade onde ele está, vai gerar negócios. Então o empresário abre uma portinha, abre um restaurante, acabou de ver ali uma faculdade, voltou às aulas, opa, vou pôr aqui o meu quiosque, desse quiosque era um food truck, agora já é um ponto, já é uma esquina, já aluguei o lugar do lado, está crescendo. Isso é o quê? Uma divisão da lucratividade de todos para todos. Agora, quando você começa a concentrar, tem uma hora que esse rico, ele depende de alguém consumindo, e se ninguém mais consome, de onde ele vai tirar recursos? Exato. Né? Então, é um estritamente aí... A gente pega uma fala como essa, e aí é um absurdo, realmente não podemos concordar, e eu não posso nem acreditar, não quero aqui fazer alusão a nenhum candidato específico, mas que o presidente possa concordar com isso. Que um país que produz igualdade social será um país com muitas dificuldades, país com dificuldades imensas em todas as áreas. Esse abismo social, que é uma dificuldade no mundo, hoje nós temos um problema inflacionário, não somente no Brasil, mas ela está atingindo, o Fernando vai falar, o Luciano vai falar, mas, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil algumas medidas que para muitos podem ser eleitoreiras, não importa, mas nós estamos em algum momento aqui. Vamos lá, diesel segue nas alturas e sufoca caminhoneiros que atuam no Porto de Santos. Após o corte do ICMS, não há redução significativa. Isso é uma informação dos últimos 3 dias. Fui compilar hoje, essa quinta-feira, não há essa redução do ICMS. Isso vai influenciar diretamente o Luciano. O sujeito ele faz a conta, ele tem que trabalhar, ele tem que reposicionar o seu valor de frete, ele não pode, porque o frete está ali fechado. Mas ele tem que fazer o quê? Abastecer o caminhão, ele tem que fazer a manutenção do caminhão, ele tem pedágios para pagar. Depende de onde ele vai pagar 1, 2, 3, 10, 20 pedágios. Então, isso conta, nessa conta também, né? Então está difícil, quando a gente percebe também, por exemplo, inflação reduz variedade de produtos dos supermercados, leite dos produtos que mais tem subido o valor. E aí o que acontece? Vai para a conta do povo, mas vai para a conta do governo também, porque vende-se menos, cria-se menos oportunidade de trabalho, que eu vi uma coisa que me deixou chocado. Eu nunca vi, nos meus anos de vida, o que está acontecendo de novo no Brasil, pessoas comendo resto. Pessoas indo no supermercado e perguntando na porta lateral do supermercado no fundo, tem resto para mim levar aí, que é resto de carne, resto de açougue, o supermercado vendendo ponta de mussarela, ponta de mortadela, pele, osso de boi. Então, Fernando e Luciano, essa é uma situação difícil quando a gente fala em relação às notícias. Aí fala-se assim, não, mas peraí, as coisas vão melhorar. Petrobras reduz o preço da gasolina em 20 centavos. E desde os últimos dias na refinaria. Mas quando baixa na refinaria não significa imediatamente baixar a redução na bomba. Tenta sintetizar neste momento por uma questão eleitoral. Foi uma questão eleitoral.
fez um pacote de bondades, que eu digo que é um pacote de maldades no futuro, e aqueles que estão sendo beneficiados hoje, que a classe mais pobre vai ser mais prejudicada no futuro, então fez esse pacote de bondades, principalmente para diminuir o preço dos derivados de petróleo. Passou-se por cima da Constituição, passou-se por cima da Lei de Responsabilidade Fiscal, passou-se por cima da Lei Eleitoral e dos regimentos internos da Câmara e do Senado. Para o quê? Dar um alívio na gasolina. Sim. Dar um alívio na gasolina. Também no etanol, você vai comentar. Mas quando baixou a gasolina... Um puxa o outro. Um puxa o outro. Mas vamos se fixar primeiro na gasolina. Vamos lá. Quando fez criou-se todo esse cenário, em 2, 3 semanas, se aprovou uma PEC. Hoje é mais fácil. O que é PEC? PEC é um projeto de emenda constitucional que depende de 3/5 no Congresso para ser votado e 2 turnos. Hoje é mais fácil você aprovar uma PEC do que uma lei ordinária. O que é uma lei ordinária? Lei ordinária você tem maioria simples. O que é maioria simples? Você tem a maioria de quórum, tem um quórum que é a metade mais um. Sim. E aprova uma lei ordinária. Hoje é mais fácil aprovar uma PEC do que uma lei ordinária. Mudou-se a Constituição em 2, 3 semanas sem discussão nenhuma. Apenas, repito, uma questão eleitoral. Vai diminuir a gasolina, vai ter deflação em julho. Em julho vai ter deflação. E isso vai dar uma sensação para aquele que utiliza a gasolina que a coisa melhorou. E as pessoas de mais baixa renda, que principalmente dependem do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, deve ter realmente uma melhoria no curto prazo. Por que eu digo no curto prazo? Com essas mudanças que interferem, políticas que interferem na economia, o dólar vai disparar. No momento que o dólar disparar, a gasolina pode até ficar mais barata, porque a gasolina, o barril do petróleo está caindo no mundo inteiro, devido à recessão que está se avizinhando. Vem uma recessão aí muito grande no mundo. Então o preço do petróleo, do barril do petróleo que está 130, 140 dólares, já diminuiu para 100 e deve ficar por ali. Então não precisaria ter feito tudo isso, mas se fez, quebrou os estados estarão quebrados no ano que vem, apenas para uma questão, repito, eleitoreira, para diminuir o preço dos derivados do petróleo. Por outro lado, isso criou uma instabilidade política muito grande. O dólar dispara. Quando o dólar dispara, vai pegar todos os produtos e mercadorias que dependem de importação, de insumos importados, e vai afetar principalmente a alimentação. Então, aquele ganho que inicialmente a pessoa tem com 200 reais a mais, ele em 1, 2 meses, ele é rapidamente absorvido pela inflação, principalmente a inflação de alimentos, que pega justamente essa classe mais pobre. Eu até uns 15 dias, 20, nesses dias que eu estava de cama, eu entendia que nós íamos ter uma decisão no primeiro turno. Vai ter um impacto mínimo, e nós vamos ter um segundo turno. Porém, quando chegar no segundo turno, tudo isso que foi feito, ele já sumiu. Nós vamos ter deflação em julho, provavelmente em agosto, mas depois a inflação ela volta. E vai ser uma sensação falsa. Para aquele que tem carro e utiliza gasolina, aparentemente caiu a inflação. Mas para aquele que vai no supermercado, ao contrário, a inflação aumentou. Aumentou justamente por causa disso. Aumentou principalmente por causa do aumento do dólar, que vai continuar. E para o cenário, por isso que eu disse, no ano que vem, para passar a palavra para o Luciano, o cenário que está, os estados sem recursos, porque quando você diminuiu, e eu sou contrário realmente você tributar da forma que é tributado o ICMS sobre serviços públicos, mas da forma como se retirou repentinamente, isso é uma reforma tributária pensada, os recursos dos estados, ICMS, em cima de combustível e energia elétrica, isso vai afetar as finanças dos estados no ano que vem. A União também, com a queda da inflação, vai perder recursos. E a desoneração de alguns tributos vai perder recursos. Então nós vamos ter um desequilíbrio. E uma inflação alta no ano que vem, e uma queda de arrecadação, e o que você falou, uma desigualdade muito grande
causado pela recessão no mundo e também por problemas nacionais. Então nós estamos tendo um alívio em 2022 para pagar uma conta muito cara em 2023. Mas ali a eleição já está resolvida para um e para o outro. Seja lá quem pegar, vai pegar uma situação muito difícil. Queda de arrecadação, aumento de inflação e uma desigualdade tremenda para combater. Então nós estamos pensando muito no momento atual e estamos esquecendo muito o futuro. Isso preocupa bastante. Eu dou uma notícia ontem aqui, Luciano. Em 1994, quando a nota de R$100 foi colocada em prática, plano real, de lá para cá, 2022, nós tivemos uma inflação que superou a casa dos 600%. Uma nota de R$100 hoje está valendo um pouco mais de R$13. 100 hoje, de 94 para cá, R$13. Nós estamos vendo alguns aspectos importantes. O Fernando falou a relação da queda do custo do combustível da gasolina. Bom, a gente sabe que a gasolina tem uma mistura de 27%, quase 28% de etanol. Para que as pessoas entendam, você abastece com um litro de gasolina, você não tem um litro de gasolina, você está colocando 27% nessa gasolina de etanol. Nós chamamos uma queda do etanol. Mas tem algumas informações, por exemplo, a gente pode falar a respeito, nós conversávamos com o Luciano, queda do etanol, inclusive a própria combustível. Tivemos aí vários auxílios, né? Auxílio que o governo propôs aí, uns dizem que foi a PEC Kamikaze, o presidente tem uma visão, o Paulo Guedes tem outra. Nós temos aí um momento mundial difícil. Quando a gente fala em distribuição de alimentos, o governo norte-americano, nos últimos 2 dias, alinhou que colocará mais de $1 bilhão para ajudar, né, a África, alguns continentes que sofrem com a falta de alimentação, principalmente por conta do momento climático também. Muitos países não estão conseguindo produzir, mas nós temos um momento também diferente. A paridade praticamente do euro com o dólar tem em alguns momentos superando o euro. A gente tem a questão da movimentação da China, que percebeu que o mundo não pode ir em torno dela. Ela vai perder em 2023 o ranking de ser o país mais populoso do mundo. A Índia deve ocupar esse posto. Não é nenhum privilégio, viu, gente? Você contar com mais de 1 bilhão e 700 milhões de habitantes, olha os problemas para resolver. Nós temos as questões corporativas que a China tem que enfrentar com vários parceiros mundiais, nós somos um deles, né? Nós temos uma inflação que se dói no nosso bolso. O americano que está ali girando em torno de 6% a 7%, em alguns lugares até 8%, está doido com o Joe Biden. E agora nós temos a questão da inflação que também norteia o continente europeu. Olha quantos ingredientes você fazer um bolo aí, Luciano. Vamos lá. A questão, né, já pegando o gancho do Chagas, a questão futura, né, já considerando esse próximo semestre, a gente ainda está falando, no mercado a gente tem uma expressão um pouco fria, mas se chama de precificado, ou seja, a guerra já está indo para o quinto para o sexto, se não me engano, mas já está o mercado precificado. Qualquer melhora da situação do Putin, aí a gente volta a ter um leve alívio, mas a guerra, do jeito que ela está, né, sobre a Rússia e a Ucrânia, já está precificado, o que tinha que aumentar já aumentou, e infelizmente, mesmo que a pior cartada poderá ser ainda essa semana, se ele eventualmente não voltar a ter ali os recursos de fornecimento de gás e óleo, aí sim a gente poderia, né, especular alguma coisa pior. Mas, pelo que, né, estão colocando ali os relatórios, os contatos com informações da Europa, dizem que ele, né, só fez aquela parada estratégica esses dias para fazer as manutenções dos gasodutos. Bom, segunda situação, a paridade do euro com o dólar está gerando para a Europa, né, inclusive, se me permite aqui um aspas aqui, um abraço ao pessoal de Portugal, eu gravei com o pessoal do canal Vamos Ver, que é um canal lá de Portugal, inclusive, que me permitiu ficar 1 hora quase falando aí sobre a economia da Europa, foi muito legal, né? Um abraço, Cristina Malta, muito obrigado. E aí o que acontece? Na Europa, nesse momento, eles estão enfrentando uma inversão, onde os turistas agora estão chegando lá, em vez de trocar por euro, continua com o dólar, está valendo mais, eu continuar com o meu dólar aqui. Então o americano vai para a Europa, chega lá e consegue, né, ter um pouquinho mais ali da percepção. E isso vai ser, nos próximos meses, caso se mantenha essa condição de paridade, né, nós poderíamos ter uma conduta ainda de maior grau de inflação para o povo, né, do bloco europeu. Sem te interromper, você está falando de um mercado onde o dinheiro tem um valor agregado melhor. Você falou Portugal, mandar um abraço aos patrícios portugueses lá, que a gente tem descendência.
Vamos lá, a média de salário em Portugal, um salário mínimo hoje gira em torno, vamos colocar, de 800 euros, que aproximadamente passa um pouco de 5 mil reais. Se a gente trouxesse para a nossa realidade, se tivéssemos um salário mínimo de 5 mil reais, a situação seria melhor, mas não temos. A nossa previsão de perspectiva de aumento do nosso salário mínimo para R$ 1.293. Há uma ala do Centrão, que manda pouco nesse país, que entende que o salário tem que ir para 1.302, que não refresca a situação do Coringa, né? O Batman vai continuar voando, né? Essa situação inflacionária do que a gente observa hoje na Europa, cogita-se já diante desse novo momento monetário, que Sim. é algo que pelo menos desde o Banco Central Europeu, da leitura da União Europeia, há muitos anos, não se tinha isso. Sim. E agora os Estados Unidos, mesmo ainda numa leitura extremamente socialista, os Estados Unidos com o Biden, aquela visão um pouco mais diferente do Trump, está vindo ainda pela dinâmica do que está acontecendo no mundo, não por méritos tão próprios, mas pela dinâmica do menos pior. Então os Estados Unidos estão menos pior, a Europa na sequência, e a China, dando o gancho do teu comentário, a China ela está já observando que as condutas comerciais e negociais dela dependem da Europa. Então não é aquela coisa de, olha, sou a favorecida, não. Põe o pé no chão, olha aí que você precisa comprar e vender. E se o mundo não compra dela, ela também não tem como ficar produzindo. Então é aquilo que a gente comentou no meu primeiro comentário, tudo é um fluxo. Se você quer enriquecer, alguém precisa comprar de você. Claro. Isso aqui, eu não posso fabricar para guardar, posso fabricar para vender. Exatamente. Então o mundo está percebendo que essa dinâmica agora das relações internacionais vão depender exclusivamente do quê? De um controle geral, de todos os bancos centrais tomarem atitudes, e alguns até estão demorando de tomar atitude de quanto antes aumentar essas taxas de juros, controlar as inflações, porque a inflação hoje ela é mundial. Coisas que eram apenas de países latinos, aquela coisa, a inflação é só para vocês. Não, agora o gringo está sentindo isso. Sim. Europa, Estados Unidos, a própria situação da China, que não é bem uma inflação, mas é uma falta do movimento econômico, também começou a parar o PIB ali. Luciano, tem um ingrediente por trás disso ainda, quando o Fernando tocou agora um pouco atrás da guerra Rússia-Ucrânia, você abordou agora, 5 meses, indo para o sexto. Tem outro aspecto que eu observava nas últimas horas, a OTAN, a própria ONU, monitorando uma tentativa que pode acontecer de invasão por parte da Rússia à Finlândia. Tropas russas estão no sentido Finlândia, estão próximas à Finlândia. Há uma informação de forças armadas da França e também dos Estados Unidos que seria uma estratégia do Putin para monitorar e observar, tanto que a Finlândia tem mais de 200 mil homens postados nas suas fronteiras com a Rússia. E aí o que acontece? Se esse fato acontecer, teoricamente, vou colocar teoricamente, vou classificar na prática, nós estamos caminhando para uma terceira guerra mundial, que criará impactos econômicos terríveis. A gente só sofre com o processo aqui no Brasil da desindustrialização. A indústria brasileira está desarmada. Então a gente hoje não tem esse potencial produtivo. Quando a gente fala que o Brasil, nos últimos 2 dias, o presidente Jair Bolsonaro entrou num acordo com o governo russo, talvez o Brasil vai importar diesel da Rússia. Não sei se você viu essa notícia. Mas não chega. Então, não chega. Mas é algo que não deveria nem ter ocorrido essa consulta, né, Fernando? Não, poderia até, mas é mais uma medida eleitoreira. Por um simples fato, pois não teria como o Brasil pagar no mercado financeiro, porque vai ter que... Eu ia te perguntar isso, a gente tem condições? Não, mesmo que tivesse dinheiro, tem dinheiro. Mas não pode mexer nesse dinheiro para esse fim? Não para esse fim, não. Como que ele vai pagar isso no mercado financeiro? Se a Rússia está isolada, a Rússia não está no mercado financeiro. Não. E uma importação e exportação demora no mínimo 2, 3 meses, estou sendo bonzinho. Então, vale lembrar que a Rússia ainda está sob a trava do sistema SWIFT. Então, está fora da legislação. O governo anunciou na terça-feira para quarta, já estamos na quinta-feira, que o pacote, que é classificado por muitos como pacote eleitoral, pode amenizar a freada da economia prevista para o segundo semestre, que é o que o Fernando falou. Está se esperando isso para o segundo semestre. Ô, Luciano, dá para prever isso? E, por exemplo, a gente está falando daqui a pouco, no momento que começa o horário eleitoral, as campanhas vão para a rua, não temos terceira via, temos 2 candidatos que monopolizam, o atual presidente e o ex-presidente Lula, é uma situação, mas a gente não ouviu falar em pacotes
Não estou ouvindo falar em política para os próximos 3, 4, 5 anos, Fernando. Nem vão discutir, nem dos vai dois. Passar despercebido. Não, aí não é uma questão econômica, é uma questão de estratégia política. O Bolsonaro, ele não tem nada para mostrar, então o que ele vai fazer? Ele vai partir para a agressão, como tem feito. E também não tem nenhuma proposta para o futuro. Se o adversário, que é o único só que tem, for apresentar uma proposta econômica, sim, ele vai ter críticas e vai ter elogios, mas não vai ter o debate político necessário nesse momento, porque ele não tem a contraposição. Eu falo A, ele fala B. Sim. Eu vou falar A, mas ele não vai falar nada, porque quando eu digo ele, né, no caso, o Bolsonaro. Se fosse uma questão de apresentar uma proposta, teria o Ciro. O Ciro, não vou discutir se é bom ou se é ruim. O Ciro tem uma proposta. E o Ciro, ele, como nós já falamos, não tem terceira via. Não tem terceira. E o Ciro, para mim, não é terceira via. É o lado B do Lula. É uma boa classificação, lado B. Do Lula. Não tem. Então, não se vai discutir política econômica. O que se vai discutir é apenas quem vai apresentar melhor retórica, né? Para convencer aqueles indecisos que na realidade tem 30 de um lado e 30 do outro. Você acredita que teremos algum debate? Não, nenhum dos dois vai no debate. Nenhum dos dois. Nem o Lula e nem o Bolsonaro. Vai ser um debate entre o lado B, que é o Ciro, e a terceira via. Quem vai surpreender nessa eleição é o Janones, por motivos diferentes. Até te manter a candidatura, não, porque a gente percebeu uma movimentação do MDB, o Temer deixou escorregar, tudo indica que o MDB vai partir para um apoio ao ex-presidente Lula, e a Tebet não tem convicção, não consegue ser candidato. Vai ser cristianizada, né? Cristianizar aquele que sai candidato. Exatamente. Não tem a menor possibilidade. E não chega para... Na verdade, vou piorar a situação dela, talvez seja... na verdade, crucificada, né? Porque a candidatura dela vai ficar parelha ali na parede e vai encostar. O que nós temos hoje? De um lado, nós temos praticamente 80% dos votos decididos. Praticamente. Vamos, grosso modo, sim. 40 para o Bolsonaro, 40 para o Lula. Aí você tem 10. Toma uma água. Enquanto o Fernando está tomando essa água, só rapidamente passar aqui, daqui a pouco eu tive aqui a Amanda, um abraço, ela é do Guarujá, ela perguntou da relação aí do evento, a gente comentou bastante do 14º Encontro das Cidades Criativas que está acontecendo em Santos, e eu tenho sim para ela, viu, Amanda, depois eu passo aqui, vou passar rapidamente aqui para o Fernando concluir para não atrapalhar depois dele. Nós temos as atrações musicais que acontecem na Praça Mauá nos centros históricos, que começam hoje, a partir dessa quinta-feira, então anota aí. Cantora Maria Rita na Praça Mauá, se não houver problema de muita chuva. Se houver muita chuva, a organização já avisou que não dá para a cantora cantar coberta e você ficar na chuva. Então, fique atenta. Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, amanhã, dia 22, portanto, na sexta-feira, a apresentação também na Praça Mauá. Aí no sábado, Orquestra Sinfônica de Santos, olha que legal, só com repertório de clássicos do rock. Ela só vai interpretar clássicos do rock, Orquestra Sinfônica de Santos. Já no domingo, dia 24, cantor e compositor Frejá, no domingo, apresentão aí nesse evento das Cidades Criativas, que é algo que a cidade de Santos está fazendo, e vários DJs também estarão distribuídos pelos palcos do centro, fazendo aí celebrando, né, a arte da discotecagem, que é um pouquinho mais velho, o caso do Luciano, vai lembrar bem disso, né? Eu não sei o que é isso, o que é discotecagem, não é da minha época, mas está aí, vale a participação. E deixa eu aproveitar, ontem não deu tempo, né? Deixa eu mandar um grande abraço. Vocês devem se lembrar, na última Olimpíada, nos Jogos Olímpicos, um atleta brasileiro, quase 2 metros, com a cabeça